Bom, então, enquanto ele não ingressa, eu queria aproveitar a oportunidade para cumprimentar a todos. Se a Leila permitir, né? Ela que é a Claro, doutor, não, por favor. comitê, cumprimentar minha querida colega Marisa, Tudo nossa bem? coordenação, doutor Márcio Catapani, juiz-diretor do foro, doutor Eurico Maiolino, juiz auxiliar da presidência, Bom dia. doutor Otávio Porte, presidente da AJUFESP, com quem a gente tem tido também um prazer de contactar com certa frequência. É um prazer revê-los. E aproveitar também a oportunidade para cumprimentar os vários magistrados que aqui também estão presentes. É um prazer ver o engajamento de todos, ou melhor, de uma considerável parcela da magistratura na análise de condições de melhoria dos nossos trabalhos, assim como dos servidores. É muito importante esse trabalho conjunto. Queria aproveitar essa primeira oportunidade, enquanto a gente está conversando de uma forma informal, para desejar aqui a todos um bom ano, né? Já que é a primeira vez que nos encontramos ainda aqui virtualmente, pelo menos com a maioria. É um ano que também, como sendo um ano de desafios, mas assim como no ano passado a gente soube superá-los, se Deus quiser, esse ano também saberemos ultrapassar as dificuldades e melhorar a situação da nossa Justiça Federal aqui na Terceira Região. Então, é com um grande prazer que eu encontro a todos hoje aqui nesse webinário, organizado pela Leila. Foi uma alegria recebê-la, assim como o Otávio, quando foram portadores do convite para estar aqui. E eu cumprimento a Leila, bem como todos os integrantes da comissão, que agora que irá apresentar o seu trabalho, e principalmente a todos os juízes envolvidos no estudo, na análise, na melhoria das nossas condições de trabalho. Então, Leila, por favor, estou aqui à sua disposição. Pois não, senhor presidente, é uma honra poder participar, é uma honra poder estar aqui com todos. Eu agradeço a deferência do senhor pela confiança e agradeço a doutora Marisa, a presença da doutora Marisa, agradeço os diretores do foro, doutor Márcio, doutor Ricardo, e o comitê, que foi um trabalho conjunto, todos trabalhamos juntos, doutor Eurico, doutora Fernanda Hussler, doutor Otávio, e todos os servidores. Eu não faríamos sem os servidores. Eu tenho que parabenizo na pessoa da Maíra, né, que nos ajudou demais, da Thelma no primeiro grau, enfim, de todos eles. Eu não quero esquecer de ninguém, eu deixo só nesses nomes. Então, eu vou passar ao início aqui da apresentação. Na verdade, eu estou tentando abrir aqui o meu... Aqui, parar a apresentação, e já vou colocar os... Bem, esse daqui é a primeira tela, na verdade, a nossa tela de abertura, e nós vamos, nesse primeiro webinar, tratar especificamente da Resolução 219. O comitê, eu peço licença só para dar alguma palavrinha sobre o comitê foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça, e ele tem por base esse tripé, essas resoluções 194, 195 e 219. A 194, ela propriamente institui o comitê, ela estabelece que vai haver uma política de atenção prioritária. E estabelece aí a composição e as atribuições do comitê. Na verdade, dentre outros, né, fazer esse tipo de reunião, colocar as reuniões e os encontros para discutir os trabalhos, a interlocução com o CNJ, que é feita através da nossa presidência, do nosso presidente, da corregedoria, interagir permanentemente com o tribunal, com as áreas de governança colaborativa e de fazer divulgação de resultados e monitorar. Então, esse é o comitê. A outra resolução do tripé, ela está trata do orçamento. Vários grupos e comitês e grupos de trabalho tratam desse assunto, e especificamente sobre a resolução e sobre a priorização do primeiro grau. O CNJ, eu tomo licença aqui só para traçar um panorama aí bem rápido. O CNJ, em 2016, fez uma pesquisa de opinião nos magistrados de primeiro grau, que deu origem à própria resolução 194.
essa resolução, ela se baseou nessa pesquisa em todas as justiças, federal, estadual e do trabalho, perdão. E na Justiça Federal, nós temos aí as primeiras linhas, né, do que se pedia na época, em 2016. Melhoria da produtividade, melhoria de instalações físicas, coisa que já vai mudar um pouco por conta dessa pandemia e das situações que nós vamos viver. Especificamente na Justiça Federal, 25% dos magistrados que participaram da pesquisa colocaram aí a redistribuição eletrônica de processos como uma forma de melhorar o trabalho do primeiro grau. Também investir na unificação cartorária, né, com secretarias e tudo mais, essa secretaria, secretaria única, enfim. E algumas diretrizes, então, que embasaram a criação da resolução. A resolução propriamente, a 219, que nós vamos tratar, ela dispõe sobre distribuição dos servidores e essa distribuição de servidores, de cargos em comissão e de funções de confiança, ela está colocada como uma diretriz para todos os tribunais. Quais esses conceitos? Nós vamos falar um pouquinho dos conceitos e das diretrizes, porque ela traz vários conceitos que é preciso compreender para passarmos, então, para as equações. O primeiro conceito que nós temos das unidades, nós sempre usamos falar, eu pelo menos, né? Desde 96 na Justiça sempre se fala área fim e área meio. Então, a área fim seria aquela que faz o processo. Então, isso é verdade. Nós temos essa área fim, que são as unidades judiciárias de primeiro e de segundo grau, mas o conceito da resolução ele é um pouco maior. Ele trata nesse tema aqui de área de apoio direto à atividade judicante. Então, essa área de apoio direto à atividade judicante, ela é um conjunto de tudo. Ela é um conjunto das unidades de primeiro grau, das unidades de segundo grau, e mais todos aqueles que colaboram conosco. Protocolo, distribuição, estenotipia, taquigrafia, contadoria, perícias, o arquivo, né? Pensar em processo de papel, se o processo não volta do arquivo, não temos jurisdição aplicável. Depois, aí o conceito do apoio indireto, que seria a nossa área meio, né? Que se usava falar, a resolução fala em apoio indireto. Esse apoio indireto é formado pela área administrativa, mas menos a IMAG e a SET. Então, as áreas de informática e as áreas da escola, elas não são incluídos na contagem dos servidores de área administrativa, porque isso tudo é importante, porque depois vão haver os números aí para trabalhar. Outro conceito importante é o IPS. Esse conceito é o Índice de Produtividade do Servidor. É um número que marca as unidades jurisdicionais. Ele é uma medida do trabalho dos grupos e das unidades. Então, como é que se faz esse IPS? Como é que se apura o IPS de uma unidade jurisdicional? O número de processos baixados no ano anterior. Então, esse número de processos baixados divide pelo número de servidores, vai dar o IPS. É um número simples, né? Quantos baixamos? Quantos tínhamos na equipe? Vai dar o IPS. E o quartil, que é um outro número que trabalha esse IPS, ele é definido aí por uma divisão, né, de 4 formas de cálculo do IPS. Ele compõe as equações e, dependendo da situação, nós vamos pegar o IPS maior ou o IPS menor. Um outro dado importante, um outro índice importante é a taxa de congestionamento. Todos conhecemos taxa de congestionamento, a resolução CNJ 76. Essa resolução estabelece, né, que ela foi repetida e referida aqui, que é o número de processos baixados, o número de processos pendentes. Esse é um número, né, a TC, a taxa de congestionamento, que também vai ser uma variante importante para o cálculo dos servidores, né? Que tivemos uma aqui. Agora, eu fiz uma divisão pelo que essa nomenclatura, movimentação vertical, não existe na resolução, mas me pareceu apropriada colocar
essa interpretação. Por quê? Porque nós temos dois tipos de movimentação. A movimentação vertical e a movimentação horizontal. A movimentação vertical é tratada nesses artigos 3º e 4º da resolução, e ela trata basicamente de servidores do 2º grau para o 1º grau. Então, toda vez que o tribunal tiver que mandar servidores para o 1º grau, nós estamos falando dessa movimentação vertical. Ela é basicamente isso, não trata de outra coisa. E como é feita essa movimentação? São duas regras, né? Em primeiro momento parece que é uma só, mas não. São duas formas. O caput do artigo 3º trata de uma regra e os parágrafos 1º e 2º tratam de outra regra. Na verdade, a ideia, né, dessa movimentação, ela busca fazer uma análise, primeiro uma análise baseada apenas e tão somente nos números, né, porque se fala da proporcionalidade, e, na sequência, uma análise das unidades jurisdicionais. Então, a proporcionalidade é um cálculo que leva em consideração apenas o número de processos. Já o fator de correção, ela vai levar em consideração a situação das unidades. Então, vamos lá. Na proporcionalidade, que é o caput do artigo 3º, como é que se faz o cálculo da proporcionalidade? É o número de servidores da área de apoio direto, que deve ser proporcional à quantidade média de processos novos no triênio. Então, como é que se faz isso? Quantos processos foram distribuídos nos últimos 3 anos? A média. Divide pelo número de servidores no 1º grau e no 2º grau. É um número assim. Não se quer saber o que está acontecendo nas unidades, o que está acontecendo no 1º grau, no 2º grau. É um número simplesmente voltado para apurar quantos servidores, quantos processos foram distribuídos. No nosso caso, aqui na Justiça Federal da Terceira Região, ou o Tribunal e a primeira instância, né, os dados foram coletados aí pelo pessoal de apoio do comitê, no tribunal, na primeira instância, e os dados são os seguintes: casos novos de 2018, casos novos de 2019 e 2020 e a média. Então, casos novos no 1º grau, 2018, 19 e 20, que dá a média de 633 mil nos últimos 3 anos. O triênio, que é um número importante para nós. Quanto foi o triênio, a média do triênio? E no tribunal, casos novos no 2018, 19 e 20, que deu uma média de 144, total 777. Então, nós verificamos com isso que nós temos uma proporção aí da divisão dos casos novos de 81% no 1º grau, 81,48%, e de 18,52% no 2º grau. Isso gera uma divisão dos servidores, da mão de obra, de forma a demonstrar que a carga de trabalho na 1º grau, estando maior nesse momento, né, ela requer uma redistribuição de 120 servidores. Então, esse número, eu peço licença só para voltar, nós temos, vejam, basicamente, o número de distribuição. Se a distribuição ocorreu, nós temos um número real. Se a distribuição não ocorreu, nós não temos esse número real. Aqui eu peço licença já para adiantar que essa marca de 120, ela tem que ser também trabalhada e explicada. Depois o doutor Eurico vai falar dos projetos da presidência, do tribunal, e vai demonstrar aí algumas questões que podem fazer frente a esse dado. Eu só adianto que nós tivemos distribuição normal no 1º grau, mas nós não tivemos distribuição normal no 2º grau por conta de que o 1º grau estava digitalizando processos, e isso causou um certo delay, uma forma, demorou um pouco para os processos subirem. Isso impacta nos números do 2º grau. Então, vejam que estas variantes precisam ser levadas em consideração. Eu chamo atenção para um dado importante, porque o CNJ, ele mantém lá na página dele
uma indicação, né, dos dados de priorização da Justiça Federal. Olha, tem que colocar aqui Justiça Federal, Estadual, e o último dado que a gente encontra, ele é de 30 de junho de 2016. E lá eles têm um número aqui que me pareceu muito assustador, de 352 servidores que deveriam migrar para o primeiro grau. Né? 352 servidores migrando para o primeiro grau, por conta de 7,3% desses servidores que teriam que migrar. Os números, com certeza, estão distorcidos, então acredito que nós vamos precisar fazer um trabalho, e já há uma conexão, né? A excelentíssima conselheira doutora Candice Jobim já está em contato, a área da DAEG está acompanhando, a presidência também, que faz contato com o CNJ. É possível, né, fazer esse tipo de atualização, vai ter que ser feito esse tipo de atualização. A outra forma de distribuição é o fator de correção. Né? O fator de correção, me perdoe se eu estou falando muito rápido, pode me interromper, por favor, se passar alguma coisa, é para dar tempo depois de falarmos um pouco mais. A segunda forma de distribuição vertical é o fator de correção. Ele consta dos parágrafos 1º e 2º. Como eu havia dito, a forma proporcional ela não leva em consideração nada além dos números do triênio e do número de servidores. Aqui não, vai se analisar a unidade jurisdicional, as unidades. Então, vai se verificar como está a situação do tribunal em termos de taxa de congestionamento do tribunal e em termos de IPS do tribunal, índice de produtividade do tribunal. Como está a taxa de congestionamento do primeiro grau e do índice de congestionamento do primeiro grau. Então, na taxa de congestionamento do primeiro grau, nós encontramos aqui, né, o número de processos baixados, de 499, são dados de 2020. O ano passado, 499 mil processos baixados, 2.924.000 processos pendentes, que dá uma taxa de congestionamento de 85,41. O tribunal, por sua vez, tem menor taxa de congestionamento, porque está com 71% de taxa de congestionamento, sendo que a média é de 83,91%. Bom, essa forma de transferência de servidores do segundo grau para o primeiro grau leva em consideração esse fator de ajuste, né? Taxa de congestionamento e índice de produtividade. Também dados de 2020, o primeiro grau da Justiça Federal teve baixados 497 mil processos e 497.596 processos, sendo que o número de servidores total é de 2.969. Isso resulta num IPS, num índice de produtividade de 168. Lembra que o índice de produtividade é taxa de baixados dividido pelo número de servidores, 168. No tribunal, o número de baixados dividido pelo número de servidores resulta num IPS de 188. Então, o IPS do tribunal ele é maior. Ele tem, o tribunal tem um índice de produtividade maior. A média, né, se compararmos primeiro e segundo grau, é 172. Voltando aqui, o primeiro grau 168, o segundo grau 88 e a média 72. Isso resulta nesse quadro. Diferença na taxa de congestionamento. A taxa de congestionamento do primeiro grau, ela é maior, 14%. Isso já acende uma lanterna, já diz. Segundo fator de correção dos parágrafos 1º e 2º da resolução, do artigo 3º da resolução, tem que se fazer alguma coisa porque tem taxa de congestionamento. Mas o parágrafo 2º coloca a exceção e dizendo que se o IPS for menor, não se faz esse fator de correção.
independentemente daquela transferência por proporção. Então, nós temos duas transferências. A de proporção, ela tem que estar sempre em dia e tem que se fazer os ajustes e tem que se fazer as justificativas. Já o fator de correção depende da situação do trabalho, da força de trabalho, de como trabalha essa força de trabalho. Nós vemos que, como o IPS do segundo grau é maior em 20 pontos percentuais do que aquele do primeiro grau, então, esse fator de correção não precisa ser feito, não deve ser feito, porque a taxa de congestionamento do primeiro grau, ela existe sim, mas o índice de produtividade do primeiro grau ainda é menor do que o do segundo grau. Agora vamos passar para a movimentação horizontal, né? Nós temos aí alguns fóruns para elucidar que nós estamos falando só de justiça, não mais de tribunal. Como é que se faz a distribuição entre as justiças, né? Em homenagem aí aos fóruns de Campo Grande, aqui da capital, né? Não podia deixar de pôr o meu fórum, e Americana também. Distribuição horizontal. Ela é tratada nos artigos 5º e 6º da resolução e prevê somente as unidades do mesmo grau de jurisdição. Como é que se faz isso? Primeiro se faz a análise aí da competência. Nós temos na Justiça 234 unidades jurisdicionais, né, distribuídas por varas de GF, varas mistas, varas de execução, cíveis, previdenciárias, criminais, lavagem, turmas recursais, aqui em Mato Grosso do Sul. Então, o total de 234 unidades. O artigo 5º fala basicamente que elas têm que ser agrupadas, porque essas unidades elas são agrupadas segundo a competência, basicamente, as bases territoriais, que podem dar alguma semelhança em termos de divisão. Nós temos, né, pelo trabalho aí do pessoal das áreas técnicas, né, encontrou o Tribunal, a Justiça da Terceira Região encontra um grupo, o grupo de divisão de 11, na verdade, 11 grupos, né, que são aglutinados para que se faça o tratamento, né, varas de GF, varas de execução, vara mista com GF, mista, exceto execução, mista, exceto execução e criminal, mista total, né, com tudo, civil, previdenciário, lavagem, enfim, esses foram os grupos de varas que são encontrados aqui na terceira região. Esses grupos de varas têm que ser submetidos a esse tratamento, né, para verificar qual é a lotação paradigma. Então, vai se buscar a taxa de congestionamento de cada um, índice de produtividade de cada um, né? Chama atenção que são números muito interessantes, porque se nós formos ver, por exemplo, a execução fiscal está aqui com uma taxa de congestionamento de 96%, sendo que a vara mista é a segunda, com 89%, a mista geral, com que tem execução também, porque geralmente é esse o número que acaba, né, gerando o problema. As varas do GF são as menos congestionadas, né? Com relação ao índice de produtividade, chama atenção aqui para a turma recursal, que tem um índice de produtividade fantástico, muito alto, as varas do GF também, né? E as demais aí, vejam que a unidade aqui da execução fiscal tem um índice de produtividade alto, perdão, se comparado com as demais, mas ainda assim tem taxa de congestionamento. Esses dados, eles estão sempre sendo analisados conjuntamente. Realizada essa divisão toda, né, se faz a indicação da lotação paradigma com um número de servidores que vai ser aquele que é estudado, e isso, os dados estão lá disponibilizados no tribunal, sobre os números exatos de cada unidade. Eu não transferi aqui, mas no nosso relatório ao senhor presidente foi apresentado. Nas unidades de primeiro grau, em relação à lotação paradigma, e aqui eu não estou fazendo comparação alguma com o segundo grau, estou falando só de distribuição horizontal, o índice aqui é o excedente a ser localizado, melhor, é de 147. Portanto, nós temos um número de servidores de 2.674 servidores, porém, em termos de lotação paradigma
por conta dos números de taxa de congestionamento e de índice de produtividade, um déficit de 147. Como é que é feito essa distribuição? Porque nós vimos que temos, né, voltando aqui um pouquinho, nós temos aqui varas com índice de produtividade altíssimo e temos varas com taxa de congestionamento altíssimo. Como é que isso se relaciona? Então, segundo esse artigo 8º, que eu transferi ele aqui para quadros, para ficar mais fácil, as unidades priorizadas além da lotação paradigma, quais são? Aquelas que têm taxa de congestionamento alta e casos antigos. Então, a primeira regra, primeiro se faz a lotação paradigma, lota tudo que foi considerado lotação mínima, porque a paradigma é a lotação mínima. Então, se no Fórum Pedro Lessa a lotação paradigma é de 12, lota em todas as varas 12. Se no fórum criminal a lotação paradigma é 14, então lotam todos. Se numa vara do interior é 16 ou 12, faz a lotação paradigma. As unidades com excedente de servidores além da lotação paradigma, se é que existe isso, né, elas vão ceder para as unidades com déficit de lotação paradigma. Então, a ideia é que se faça essa conta em toda a terceira região, para que as unidades tenham aí um número coerente de acordo com a lotação paradigma. A distribuição ela vai levar em consideração tanto a taxa de congestionamento quanto o índice de produtividade. Aqui eu chamo atenção para algo parecido com o que acontece naquela segunda forma de transferência de servidores do tribunal, no fator de correção. Acontece no primeiro grau também. Se todas as unidades estiverem com servidores, e se existir servidor excedente, para onde vão esses servidores excedentes? Né? Ou se fizer esse cálculo com as unidades em ordem, para onde vão esses servidores excedentes? Para as unidades que tiverem taxa de congestionamento alto. Mas ressalto, precisa existir IPS, índice de produtividade, igual ou superior às demais. Então, vou fazer um exemplo, tenho que citar o Pedro Lessa sempre, porque é onde eu trabalho, o índice de produtividade, vamos supor, uma vara. Se eu tenho uma vara que tem taxa de congestionamento alto, né? Vamos supor, a 30ª vara, que não existe, para não falar de ninguém. A 30ª vara tem congestionamento. Mas o índice de produtividade, sendo a média 170, a vara tem um índice de produtividade de 150. Então, em tese, ela não poderia receber. Não pode, porque primeiro os servidores têm que trabalhar de um jeito que se amoldem a toda a força de trabalho das unidades do mesmo grupo, aqueles 11 grupos que nós temos. Então, as varas cíveis têm que trabalhar com o mesmo índice de produtividade. Se tem uma vara que está congestionada, mas o índice de produtividade está baixo, essa vara está fora, está um pouco fora da curva, né? Normal, vamos dizer assim. Então, o que se faz? Ela não receberia, em tese, ela não deveria receber. Mas, levando em consideração que a redistribuição de servidores visa especialmente a prestação jurisdicional, porque não se pode prejudicar aqueles processos daqueles jurisdicionados que estão naquela jurisdição, então o socorro tem que chegar de alguma forma, é possível que se conceda servidores em ajuda para aquela unidade que tem taxa de congestionamento alto, mais IPS menor, por um ano. Por um ano. Mesmo com o IPS menor. Então, voltando ao exemplo, 30ª vara tem taxa de congestionamento alto, IPS menor do que o da média do Fórum das Varas Cíveis. Não importa. Tem que baixar esse congestionamento. Então, manda lá um grupo de servidores, né? Isso tudo, nós falamos em grupo de servidores indo, mas hoje, com o eletrônico, é possível fazer isso de diferentes formas. Então, se remete servidores e eles ficam por um ano. Pode ser prorrogável. Essa prorrogação vai depender de um único dado. Se nesse um ano, essa unidade, essa 30ª vara, com taxa de congestionamento alto, com IPS baixo, alcançou o IPS das demais, essa ajuda, essa lotação, então, ela vai ser acertada e vai
permanecer com a ajuda mais de um ano se essa unidade comprovar que o IPS subiu naquele ano e conseguiu alcançar as mesmas unidades, as demais unidades. Então, aqui eu fiz só uma demonstração, né? Varas mistas que estão aí congestionadas, varas de execução que estão congestionadas. Então, vai se verificar, né? Varas previdenciárias e cíveis podem mandar para as varas mistas, GEF pode mandar para as execuções. Isso tudo vai se fazer de uma forma eletrônica, né? Porque os processos são eletrônicos. O que importa mesmo é essa divisão. Se a taxa de congestionamento é maior, se os casos antigos são muitos e o IPS é grande, ele recebe, essa unidade pode receber ajuda, porque ela tem IPS alto. Se essa unidade tem taxa de congestionamento alto, casos antigos, e IPS médio, ela também pode receber ajuda. Se essa unidade congestionada, esse aqui é o pior dos casos, por estar vermelho, taxa de congestionamento maior que os outros, casos antigos e IPS menor. Então, é como eu falei, ele recebe por um ano até comprovar que o IPS subiu. Agora, os cargos em comissão, é a outra face da resolução para a divisão. O artigo 12 trata desses cargos em comissão para fins de distribuição tanto de cargos e de funções comissionadas. A ideia é da proporcionalidade também, como se faz naquele primeiro momento. O que temos hoje, né? E esses dados, eu chamei a atenção aqui para valores, porque esses dados eles são coletados e aferidos, calculados nas equações em termos de valor destinado a cargo em comissão, valor destinado à função de confiança. Os valores que temos hoje para para funções de confiança é de 7 milhões e 38 mil, sendo que para cargos em comissão, 3 milhões 943 mil. A distribuição atual é feita nesses termos aqui. Então, nós temos valores para o primeiro grau, em termos de função de confiança e cargos comissionados, no Mato Grosso do Sul também e no tribunal também. Os valores, como tem que ser feita uma distribuição também proporcional, aqui eu chamo a atenção que nós temos já calculado, por conta das equações sugeridas e estabelecidas pelos anexos da resolução, valores sugeridos, porque poderia haver aqui, né, um reajustamento em função daquela proporção que resultou em 120 servidores, ela também tem reflexos na distribuição de funções e de cargos em comissão. Mas, evidentemente, esse dado ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser comparado com outros fatores por conta dessas distribuições, das circunstâncias dos últimos 3 anos para as distribuições, mas aqui temos os números que indicam também um valor que precisaria, ou é sugerido que fosse alterado em termos de valor atual, por exemplo, na Justiça Federal de São Paulo, 5.294.000, se sugere pela equação 5.416.000, né, com aumento também nos cargos comissionados de 2.500.000 para 2.900.000, assim também em Mato Grosso do Sul, de um valor um pouquinho maior nos cargos e nas funções, e uma redução do tribunal. Sujeito, eu chamo a atenção para os mesmos cuidados de tratamento dos dados que devem ser submetidos os dados da distribuição proporcional. Aqui, movimentação de servidores do apoio indireto, perdão. Como é que se faz essa movimentação de servidores do apoio indireto? Quem é o apoio indireto? São aqueles servidores que trabalham no apoio, claro, para que a gente
para que nós possamos prestar a nossa jurisdição, mas eles não estão naquele conjunto, né, que está ligado diretamente à prestação jurisdicional. Então, é a área meio, menos a EMAG e menos a 7. Esses índices devem ser assim colocados: lotação de apoio direto e indireto. 30% no máximo é o apoio indireto. Área fim, 70%. Área meio, 30%. Área fim, ou melhor, a área de apoio direto, né? Porque aqui nessa área de apoio direto eu tenho contadoria, eu tenho protocolo, eu tenho distribuição, tudo isso está na área de apoio direto. E o restante, menos EMAG e 7, apenas 30%. Aqui no primeiro grau, pelos cálculos, né, realizados, nós cumprimos perfeitamente a resolução, porque a área de apoio indireto está com 16%. Então, nós temos cumprido os dados da resolução. Com relação à permuta, eu deixei esse quadro aqui, eu não vou me deter muito, mas a permuta e cessão também deve levar em consideração, né? Muito se fala, eu quero trocar, eu quero ceder, né? Eu realmente, recentemente, tive um caso na minha vara, o servidor quer ir para Minas Gerais, o magistrado até chegou a me ligar, falou, olha, eu vou oferecer uma função, FC5, e eu nunca segurei servidor que vai ser brindado com uma função, de jeito nenhum, tem que seguir a carreira, né? Eu acredito que isso é da vida, é evolução, mas nós temos aqui, né, as áreas técnicas, com certeza, aí acompanhando, as movimentações devem levar em conta esse tipo de situação, né? A lotação superior à lotação paradigma do local, a taxa de congestionamento, né? A proporcionalidade da distribuição. Essas sessões, olha, não pode ser cedido servidor sem correspondente reciprocidade. Quer dizer, já é feito isso, já há um cuidado, mas a resolução trata desse assunto. Para finalizar, a resolução também indica que o tribunal pode estabelecer indicação de aqui, me perdoem o título, na verdade, são formas de incentivo ao servidor nessa distribuição de cargos e comissões e também na distribuição dos servidores. O que o tribunal pode fazer, né? Na verdade, o artigo da resolução do CNJ não indica muita opção, só refere que os tribunais federais poderão indicar algum tipo ou criar algum tipo de incentivo e comunicar ao CNJ, né? Mas não oferece nenhum custo e não prevê nenhum custo. E se tiver custo, é o CNJ que vai estudar mediante a remessa lá de algumas ideias. Eu tomei a liberdade de colocar aqui, fiz isso também ao excelentíssimo presidente no relatório, indicação, né, de um elogio no prontuário, uma condecoração do trabalho, pode ser uma medalha, um simples diploma daquele período, né, já que os números são coletados por ano, uma publicação das equipes mais produtivas, né, alguma indicação no site, uma publicação, uma visita aos órgãos da alta administração, né, aqui me parece que, sem querer, né, atrapalhar o trabalho, né, árduo e hercúleo da alta administração, mas, assim, às vezes, só o fato de estar ali na presidência, eu lembro, juíza de primeiro grau, a primeira vez que fui na presidência do doutor Calaz ainda, eu falei, meu Deus, eu estou na presidência do tribunal. Aquilo, para mim, foi né, foi muito, muito emocionante. Então, eu acredito que para um servidor também. A área da 7, eu acho que também, quando trabalhava, quando eu era menina, ainda comecei a trabalhar muito cedo, eu fui visitar um órgão que tinha ali, né, era um banco muito grande, e como uma simples funcionária, fui visitar as operações da informática, que também me causaram, né, uma impressão, porque eu falei, meu Deus, está tudo aqui, é o cérebro, né? E a ideia para o CNJ, que talvez visitar cortes superiores, mas aí fica
para o futuro. Eu deixo meu agradecimento à escola de magistrados que nos acolheu para ajudar, agradecimento especial ao senhor presidente, doutor Mairan, pela confiança, agradecimento à doutora Marisa Santos por poder participar e estar aqui conosco, agradecimento a todos do comitê, especialmente, né, aos colegas que colaboraram e a todos os servidores. Muito obrigada. Leila, muito obrigado. Somos nós que agradecemos pelo seu detalhado trabalho e na sua pessoa também cumprimentamos e agradecemos o trabalho desenvolvido por todos os membros do comitê. Iniciando pelo final, será um prazer receber a visita de quem desejar visitar a presidência, mas só que nós fizemos o contrário. Como presidente, logo na primeira semana, eu visitei todas as unidades do tribunal, e ao longo desse ano, nos processos de reengenharia, eu tenho visitado todas as unidades e todos os gabinetes envolvidos. Os funcionários que têm ido presencialmente lá no tribunal têm me visto lá nessas visitas. O que ocorre é que, presencialmente, o número de servidores, até em razão das portarias e do período de pandemia que vivemos, é necessariamente restrito, né? Mas, com o retorno à normalidade, se Deus quiser, no futuro breve, a gente visitará também novamente todas as unidades, até para ver como os servidores trabalham, o que precisam, e que é importante essa interlocução. Eu sei que na sequência tem a fala do doutor Eurico, mas eu gostaria, antes de franquear a palavra, a nossa corregedora regional, se ela quiser fazer alguma manifestação, e até me penitencio, deveria ter pelo feito logo no início, mas a doutora Leila estava ansiosa, assim, para começar, então já passei a palavra diretamente a ela. Então, a doutora Marisa, me desculpe, tem a palavra aí para fazer alguma colocação que deseje. Senhor presidente, obrigada. Cumprimentando a doutora Leila, né, que tão bem expôs todos esses dados, eu estou aqui para aprender, para entender melhor, né, e a corregedoria lida muito com esses números de produtividade, taxa de congestionamento, índice de produtividade para o servidor, para o magistrado, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Mas o que eu tenho notado nesse período aqui é que muitas unidades nós poderíamos até triplicar o número de servidores. Se elas continuarem trabalhando do jeito que trabalham, a solução, eles nunca terão uma produtividade ideal, né? Isso está ficando muito claro para mim aqui, quase um ano vendo esses dados. Então, muitas vezes é a gestão, na maioria das vezes é a gestão, né? E o conhecimento dos sistemas, né? Principalmente o PJE, que tem tantas possibilidades e que a gente não conhece, mas acho que a questão fica na gestão, mais acentuada na gestão. Mas eu estou aqui aprendendo e entendendo até alguns cálculos aqui que eu não sabia como é que eram feitos, vou continuar aqui aprendendo. Cumprimento todos pelo trabalho, muito interessante, elucidativo. Obrigada, presidente. São oportuníssimas as colocações da desembargadora Marisa Ferreira dos Santos, já que muitas vezes o trabalho está relacionado não à quantidade de pessoas que o realizam, mas à forma de trabalho propriamente dito, um método de gestão, a maneira de organização e de planejamento do trabalho. Tudo isso repercute indiscutivelmente na produtividade, né? Vejam como é que a iniciativa privada tem trabalhado essa questão dos recursos humanos. Eu acho que também nós devemos nos espelhar muito no que as grandes empresas, do que a iniciativa privada trabalha para aumentar a sua produtividade, né? E buscar novas soluções, claro. Eu vou passar a palavra ao doutor Eurico para a sua apresentação, mas eu queria pedir desculpas antecipadamente ao doutor Eurico e aos demais, mas quando me foi formulado o convite para participar desse webinário, eu já avisei que não poderia ficar até o final, porque eu tenho agora uma outra reunião, agora às 11h15, já são 11h16. Então, eu peço licença para me retirar,
doutora Marisa continua aqui na reunião, então passa a presidência também dos trabalhos aqui a doutora Marisa. Nossa! Quem melhor? Quem melhor? Né? E cumprimento uma vez mais a todos e renovo a minha satisfação, aliás, o registro da minha satisfação em encontrá-los, tá? E pode ficar certa de que o relatório apresentado será considerado e será analisado com cuidado pelas áreas técnicas e pela administração do tribunal. Muitíssimo obrigado pelo convite. Uma vez mais, meus parabéns a todos os integrantes do comitê. Parabéns, Leila, pela apresentação didática e detalhada. Mostra como você é dedicada às suas missões. Muito obrigado por ter aceitado mais essa. Tá? Então, um bom dia a todos, boa continuidade de trabalho. Abraço e bom final de semana. Bom dia a todos, doutora Marisa. Olá. Como vai? Doutora Leila, doutor Márcio, doutor Otávio, doutora Fernanda, doutor Ricardo e outros colegas que estão aqui. A minha fala é um pouco mais breve do que a fala da Leila, que tratou de um tema extremamente complexo, né? Os critérios dessa resolução e de redistribuição e equacionamento do número de servidores é bem complexo. Mas, de toda forma, essa resolução 219 do CNJ, ela traz uma forma de abordagem exclusivamente numérica, né? Então, são os números que indicam a movimentação de servidores, o número ideal de servidores a serem lotados, a partir de taxas de congestionamento e índice de produtividade. E só já acompanhando, só um ponto que a doutora Marisa se referiu, que é a questão de unidades que não têm uma produtividade desejável, né? E isso também é objeto de disciplina pela resolução, que prevê que essa redistribuição de servidores só seja feita se o índice de produtividade da vara for igual ou superior àquelas varas que estão cedendo, as unidades que estão cedendo essa força de trabalho. Então, isso é importante também. Então, não premiar unidades que são deficitárias, né, que não têm uma produtividade adequada, com o deslocamento de servidores, e desatender unidades que são extremamente produtivas e organizadas, e que aí vão ter uma sobrecarga de trabalho em razão dessa movimentação de servidores. Então, isso é uma preocupação, isso passa também pela gestão. E um dos pontos que eu vou tratar aqui, eu vou tratar de maneira bem breve, mas exatamente temperar o que a resolução 219 diz, né? Que ao prever somente movimentação de servidores e equacionamento de servidores entre graus, entre unidades similares, com projetos que impactam a produtividade, impacta a organização da justiça, e que talvez não tornem tão adequadas assim essas soluções apresentadas pela resolução 219. Esse comitê de priorização do primeiro grau, ele tem atribuições muito amplas pela resolução 194 do CNJ, mas muitas delas o tribunal e a justiça de primeiro grau já vem trabalhando de alguma forma, né? Então, o que pareceu mais adequado seria focar exatamente, priorizar exatamente essa questão da análise da resolução 219, que trata do equilíbrio dos servidores, esse era um ponto que carecia de trabalho sistemático aqui dentro da Justiça Federal da Terceira Região. Então, a partir do que a Leila trouxe, de essa análise complexa, pormenorizada que ela trouxe, muito rica em relação a um panorama que existe na Justiça, né? Isso nos permite diagnosticar a Justiça de maneira bem ampla, são alguns fatores que têm interferido nesse número de servidores, no índice de produtividade de servidores, e até no cálculo que isso pode interferir até no cálculo de servidores de unidade de lotação paradigma e de unidades, porque a partir de então passa a haver um certo compartilhamento de trabalho que interfere muito nessa análise. Então eu vou enumerar alguns projetos que não são desta presença, alguns fatores que interferem nisso, alguns projetos dessa gestão e algumas questões que já vêm de um tempo maior. Então, a digitalização, esse processo de digitalização que já está muito avançado, e talvez o Márcio possa até precisar um pouco mais sobre isso, né, deixar isso um pouco mais claro depois, mas o processo de digitalização provoca uma reestruturação da unidade, né? O processamento ele passa a ser muito mais célere e os processos
consequentemente, eles vão de maneira mais rápida para as decisões. Então, há um redesenho do fluxo de processos dentro das varas, e esse redesenho tem que ser feito de maneira adequada por cada unidade para que possa dar conta, então, de julgar esses processos de maneira mais rápida. Então, o processo ele corre muito mais rápido e vai para a conclusão, para a decisão. Isso é uma característica normal de varas eletrônicas, né? E quem agora que estava numa vara com processo físico e passou para o processo eletrônico tem essa percepção de que o processo ele vai muito mais rápido para a decisão. Isso interfere no rearranjo e na distribuição de trabalho dentro da própria unidade. Então, é algo que interfere na produtividade. Uma outra questão que existe dentro da Justiça já há bastante tempo, e isso vem ganhando corpo, é a Secretaria Única. Então, a Secretaria Única permite uma padronização de processos de trabalho dentro da unidade e passa a atender, essa unidade compartilhada passa a atender todas as varas que compõem aquele fórum, né? Então, por exemplo, no Juizado de São Paulo são 14 varas que são atendidas por uma única secretaria. A padronização dos processos de trabalho e a organização da secretaria permite um ganho de produtividade enorme. Tanto que o índice de produtividade dos servidores de secretarias únicas, de unidades que têm secretarias únicas, é bem superior àqueles de unidades de varas padrões, as varas que a gente conhece, com aquela estrutura padronizada. Então, esse é um elemento que interfere muito na produtividade dos servidores e interfere muito na organização. Então, uma gestão bem feita numa unidade, uma secretaria única que ganha uma dimensão enorme em termos de produtividade e de organização do trabalho. Então, é algo que interfere também na produtividade e na organização dos servidores. Um novo modelo organizacional também que vem ganhando corpo é a EVARA, que não chega a ser uma secretaria única, porque ela é uma central de processamento eletrônico, mais de tarefas padronizadas de conteúdo não decisório, então ela é um pouco menor, uma abrangência um pouco menor que uma secretaria única, mas também permite ali um compartilhamento de servidores que atendem a várias unidades, e que também, os primeiros dados que nós temos da unidade de Santos, da EVARA de Santos, né, da Central de Processamento Eletrônico de Santos, é que já há um ganho de produtividade, uma demora menor no processamento, e, consequentemente, isso vai se refletir no índice de represamento daquela unidade. Então, esse também, já há Santos, já há pedidos para expansão de Santos e há pedidos de outras unidades para que esse novo modelo organizacional seja expandido, e há ganhos de produtividade também em relação a isso. Eu vi que o doutor Márcio está pedindo a palavra. Me permitem enumerar aqui os fatos, para que depois nós possamos conversar, porque muitos deles são relacionados, e aí nós podemos, talvez os esclarecimentos sejam até mais oportunos. Uma outra questão, o juízo 100% digital, ainda esse mês houve o início do juízo 100% digital, que é uma forma de processamento exclusivamente eletrônica, e isso vai interferir enormemente na produtividade dos servidores. Então, as intimações são eletrônicas, as audiências, os julgamentos são eletrônicas, a automatização de todo esse processo permite também uma produtividade maior, e vai interferir também, e esses números que a Leila apresentou, eles são dinâmicos, isso vai interferir em médio prazo na abordagem desses números e na análise desses números, que depois nós vamos ver qual é o impacto de todo esse processo, nesses números. Então, somente redistribuir servidores, nesse contexto de todas essas iniciativas, pode ser um pouco prematuro e causar distorções ali para frente. Outro ponto também é a unificação de vários setores de apoio direto à jurisdição. Então, unificação de setores de contadoria, unificação de setor de perícia. Então, há projetos, há estudos nesse sentido, e que essas unidades que são de apoio direto à jurisdição pela Resolução 219 vão passar a ser compartilhadas entre várias unidades e entre várias subseções judiciárias. Então, isso tem também um impacto enorme na análise desses números e na análise da produtividade dos servidores. A quem pertence? Como nós vamos atribuir uma unidade centralizada que atende, por exemplo, a seção judiciária de São Paulo inteira? Como nós vamos atribuir esses servidores a cada uma das unidades? E isso pode tornar mais perceptível também aquilo que a doutora Marisa se referiu, que é a gestão. Uma unidade centralizada pode impactar positivamente o trabalho de unidades que não têm uma gestão adequada de processo, a partir do momento em que a gestão dessas unidades passa a ser feita por um comitê, por uma comissão que fogem daquela unidade. E isso também interfere bastante
no índice de produtividade dos servidores e na necessidade de deslocamento. Então, é preciso analisar quais são os efeitos que isso vai gerar para a justiça, para se verificar concretamente se simplesmente tirar servidor daqui e colocar ali vai atender aos desígnios da resolução, que é priorizar o primeiro grau e organizar e otimizar a atividade jurisdicional. Outra questão é a automação do processamento. Já há várias iniciativas, nós já estamos analisando uma delas, a criação de soluções técnicas que automatizem o processamento. E isso e o PJE faz todo sentido, dentro do PJE isso faz todo sentido. Para quem trabalha com o SysGEF, sabe que é um modelo que não permite automação de fases do processamento. O PJE já permite. Incluir robôs ou soluções técnicas dentro do PJE vai trazer um ganho enorme de produtividade. Até a semana que vem eu vou participar de um webinar do TRT da 9ª região, se não me engano, em que há uma solução que foi aplicada lá, que é um robô que já agenda audiências, já provoca providencia a intimação das partes e já coloca dentro. Eles utilizam o Zoom, o aplicativo que eles utilizam, mas eles fazem isso de maneira automatizada. Então, a partir do momento da parametrização da pauta, o processo entra, ele já é pautado, as partes já são intimadas, isso já é colocado dentro do Zoom sem que nenhum servidor precise fazer nada, simplesmente parametrizando o sistema. Isso é possível, o PJE permite isso, e a parametrização por unidade permite isso. O único ponto aqui para implementar isso imediatamente aqui na 3ª região é que precisa de uma interface com o Microsoft Teams, que é o nosso aplicativo oficial aqui da 3ª região, mas isso está sendo solucionado, está sendo verificado pela AGES. Então isso já também é algo que pode ser feito de maneira muito rápida. Esse é só um exemplo. Nós podemos automatizar outras fases e automatizar processamento dentro de unidades maiores, como o Juizado de São Paulo, ou como outros juizados que têm secretarias únicas, isso permite um ganho enorme. Imagina um juizado que tem 60 mil processos em tramitação. Se nós automatizarmos algumas fases dentro do processamento, a partir do momento em que ele passa para o PJE, isso é um ganho de produtividade enorme e de horas e horas e horas de trabalho a menos de cada um dos servidores. Então, a análise exclusivamente, a abordagem exclusivamente numérica pode se tornar, às vezes, insuficiente, principalmente nesse momento que ele está tendo uma revolução. Essa pandemia causou uma revolução no trabalho da justiça, a gente trabalha de uma forma que nós nunca imaginamos e de maneira eficiente. Então, todos esses aspectos têm que ser considerados, então, devem temperar essa análise que a Leila trouxe sobre só os números dos servidores, né? olhar a justiça só pelos números, mas também por como essas mudanças podem impactar e otimizar ou prejudicar o trabalho de cada unidade, mas de alguma forma interferir nisso. E aí a análise do número ideal de servidores, da produtividade, possa ser feita de uma maneira mais madura. Então, a minha intervenção aqui só foi essa, só trazer mesmo alguns elementos que interferem nisso e alguns projetos e algumas ideias que vêm sendo adotadas pelo tribunal e que podem, de alguma forma interferir na análise, nessa análise que a resolução 219 traz exclusivamente, friamente numérica em relação à lotação e movimentação de servidores. Então, da minha parte, eram esses elementos que eu gostaria de trazer. Acho que agora é o Márcio, não é? Catapani, não é isso? Perfeito. Seguindo o folder. Eu não vim Obrigado. para presidir, eu vim aqui para aprender, mas me deixaram aqui com essa incumbência, então vamos lá. Obrigado, doutora Marisa. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a todos, cumprimentar a senhora, a nossa corregedora regional, a doutora Leila, que presidiu essa comissão, que fez um estudo tão detalhado e profundo desses padrões e critérios trazidos pela resolução, os demais membros da comissão, magistrados, servidores, as pessoas que estão hoje participando aqui desse webinário. Bom, eu e o Ricardo, acho que estamos aqui na condição institucional de defender a primeira instância, então precisamos de mais servidores. Mas, brincadeiras à parte, o que o doutor Eurico disse realmente, me parece, uma visão bastante realista. Nós já estamos
realizando muitas iniciativas, para usar acho que o termo que ele utilizou, que alteram de forma significativa a forma de trabalho, no meu caso posso falar, né, da primeira instância, e que nos permitem ter um ganho de produtividade que altera um pouco essa visão de que, como a doutora Marisa disse, mais servidor significa mais processos resolvidos. Não necessariamente é esse o único meio, é essa a única forma de trabalho que existe. Então, com base até naquela pesquisa que foi realizada lá no início, que a doutora Leila mencionou, aquelas iniciativas são, em grande medida, a realidade hoje. Nós estamos promovendo a unificação de grande parte dos setores de apoio judicial por meio das chamadas centrais. Nós já temos hoje a Central de Astas Públicas, nós já temos a Central de Mandados, a CEUNE, na capital, nós já temos as centrais de conciliação e estamos avançando com a criação das centrais de contabilidade, das centrais de cálculos judiciais, para ser mais preciso. Isso deve, em breve, ser aprovado pelo tribunal e, se a Telma permitir, ainda hoje ou no mais tardar segunda-feira, encaminhamos ao tribunal o pedido da reestruturação dos setores de protocolo e distribuição, com a criação da CEDIS, da Central de Distribuição e Protocolo, na capital. Então, são medidas de unificação e racionalização do serviço que nos permitem acompanhar essa nova forma de trabalho que a digitalização dos processos, digitalização aqui em sentido bastante amplo, né, que a mudança de plataforma física dos processos nos trouxe, nos oportunizou. De qualquer forma, nós temos uma resolução, norma aposta, temos critérios estabelecidos. Eu vi aqui no chat que algumas pessoas criticam alguns critérios da resolução. Eu acho que às vezes as críticas são até bastante razoáveis, elas têm fundamento, elas são construtivas, mas, por outro lado, a norma que existe é a norma que existe, e é com ela que nós temos de trabalhar. Dentro da análise feita pela comissão, e a doutora Leila conseguiu expor isso de uma forma didática, algo que parece uma matemática em grego, mas de forma bem didática, foi possível entender esses critérios. Podemos não concordar com alguns deles, por exemplo, o índice de produtividade do servidor. O da primeira instância é necessariamente mais baixo que o do tribunal. Ele nunca vai ser igual. Não tem como. Por quê? Porque é diferente o trabalho da primeira instância do trabalho do tribunal, simplesmente porque são tarefas diferentes. Mas é a regra que nós temos e ela nos traz algumas reflexões. Nós temos de ser realistas. Simplesmente pegar e mandar servidor de um lado para o outro, sem um planejamento, sem uma maior reflexão sobre o resultado prático disso, e aqui eu acho que nós temos de sair um pouquinho da norma fria da resolução, talvez não seja o melhor caminho. Então, é importante aliar a essa análise de números de servidores, aquilo que a doutora Marisa trouxe, que é a gestão, que são os modos de trabalhar, como nós vamos trabalhar, e tentar, com base nesses subsídios que ela nos traz, pensar realmente em resolver situações pontuais, situações específicas e tentar avançar nessa nova forma de trabalho. Então, basicamente, eu vi que algumas pessoas colocaram que, mas o número, né, o paradigma de servidores de Presidente Prudente é 5, não devia ser tal. É muito cedo para nós já começarmos a esse tipo de discussão. Então, vamos aumentar o número paradigma de servidores de Prudente e diminuir o de Santos. Não sei. Nós temos de começar a entender essa situação com base nesses números e ver o que eles podem nos trazer, principalmente, me parece, do ponto de vista do planejamento, do ponto de vista do futuro, do ponto de vista de como nós podemos melhorar daqui para frente a nossa atuação. Então, eram essas as minhas palavras, também não quero me estender aqui demais, só respondendo um ponto que o doutor Eurico acho que levantou, o dado de ontem era de 87,6% de virtualização nos processos das varas do Estado de São Paulo. Esse número necessariamente ele é maior se eu considerar todos os processos, porque os processos do JEF, que são um número extremamente alto, eles são 100% digitais, então isso altera a média.
Mas era isso. Doutora Marisa, muito obrigado pela oportunidade. Parabenizo a todos pelo trabalho. E eu acho que ele é o início de um novo trabalho agora, de entender o que fazer com esses números, com esses dados, com esses critérios e como agir daqui para frente. Muito bem, ouvimos o nosso diretor do foro da Seção Judiciária de São Paulo. Agora, acho que é a vez do diretor do foro da Seção Judiciária do Mato Grosso do Sul, doutor Ricardo Damasceno, que, em matéria de gestão, né, andou tomando de gestão dessa divisão de pessoal, enfim, ele tinha uma situação muito complicada no Mato Grosso do Sul e ele baixou um ato, né, Ricardo? Sim, doutora. Que mandou aqui, eu estive lendo e vi que ele se dedicou muito a tentar resolver os problemas de lá, os problemas que eram vários, né, de lotação, vagas presas, enfim. Ele mudou os critérios, né, e passou a pensar no interesse público, realmente. Então, só pode dar certo, mas vamos ouvi-lo. Bom, bom dia, doutora Aliás, Marisa. precisou de muita coragem. Foi algo que foi inovador e um pouco também de enfrentamento de problemas que eram antigos, né? Bom dia, Leila. Parabéns pela exposição muito clara, muito profunda, né? Evidentemente que os dados são dados que impressionam à primeira vista, mas nós temos que levar em consideração as realidades, seja da Seção Judiciária de São Paulo, seja da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul. E aí, evidentemente, que endossando as palavras do Márcio, a gente quer mais servidores, é fato isso, né? Se for pensar, todo magistrado, quando fala, ele fala, eu quero mais servidores. Só que, endossar as palavras da doutora Marisa, né? A gestão, ela é muito importante. E quando não há uma gestão que se privilegie pelos resultados, nós observamos que, às vezes, grandes quantidades de servidores não trazem, ao final, aquela produtividade esperada. Mas eu verifico que hoje, com a digitalização, com o que nós estamos fazendo, talvez essa análise que nós estamos fazendo nua e crua de quantidade de processos dividido por número de servidores, ela não vai ser a melhor forma de se analisar. Me parece que com essa possibilidade que nós temos hoje da nova resolução de designar servidores para fazer trabalho à distância, com a possibilidade do próprio teletrabalho, assim como também a possibilidade do trabalho remoto por gestão diferenciada, eu penso que, tanto por sugestão da própria corregedoria, como também por ato da presidência, será possível fazer um realinhamento dessa força de trabalho para poder atuar onde naquelas localidades exista maior necessidade, né? Me parece que esse seria o caminho hoje, talvez muito mais produtivo do que essa análise que a gente faz apenas tão somente aumentar servidores para realidades específicas, né? Mas assim, eu louvo evidentemente aí essa análise crítica que a gente está fazendo e é necessário sim fazer essas mudanças. E pontualmente em relação às situações que eu cito aqui de Mato Grosso do Sul, mas penso que São Paulo deve ter muitas situações idênticas, nós não estamos mais no momento de permitir, e me parece isso, aquelas situações de provisoriedade, de designações provisórias. Isso traz uma complexidade de realinhamento de força de trabalho que é muito difícil. Me parece que o interesse público ele está acima e a gente tem que solucionar hoje essas questões efetivamente colocando os servidores naquelas localidades aos quais pertençam e aqueles servidores que efetivamente se removam por acompanhamento de cônjuge, para tratamento de saúde, entre outras hipóteses, que ele efetivamente possa permanecer prestando o seu serviço, a sua atividade para a sua unidade de origem. E aí, evidentemente, a aplicação dessa nova resolução, que foi aprovada ano passado, ela vem assim como uma luva, né, para ser aplicada nessas situações. Então, essa é a minha colocação, agradeço aí a participação, fico muito feliz aí de que essa gestão, cabeçada pelo Dr. Mairan, doutora Marisa também, estão muito atentos com essa necessidade que a produtividade advenha de melhor gestão, e espero certamente que até o final a gente consiga resolver problema que é sério para todos, considerando que a gente não vai ter
durante esse ano, nos próximos, me parece, aumento de quadros de servidores e assim por diante, né? Creio que até juízes também, a gente pode pensar que também não vamos ter aí um aumento tão grande nessa sequência. É isso. Um abraço para todos. Eu acho que é isso que eu tinha para dizer. Muito bem. Doutor Otávio, nosso presidente da AJUFESP. Vamos lá. Bom dia, doutora Marisa, nossa eminente corregedora, doutora Leila, doutora Fernanda, doutor Eurico, nossos diretores do foro, doutor Márcio, doutor Ricardo, colegas servidores. Eu queria só pontuar algumas coisas. Eu estou aqui com o representante da associação, da AJUFESP, que é a Associação dos Juízes de São Paulo e Mato Grosso do Sul. E, primeiro, eu concordo com o Márcio que partimos de uma norma posta, né? Por mais que a gente veja algumas distorções nessa norma, já é um ponto de partida válido, né? E aí eu destaco da apresentação da doutora Leila, que, aliás, eu cumprimento, né? Brilhante, como sempre, que esse IPS, o Índice de Produtividade por Servidor, ele é um dos parâmetros válidos, certamente não é o único, né? Mas a divisão de varas por especialidade de matéria em 11 grupos diferentes já faz com que haja uma distribuição equânime da força de trabalho, né? E esse cálculo do índice do IPS, de produção por servidor, né, ele, dentro dessa divisão em 11 grupos, me parece, sim, uma diretriz clara, uma diretriz objetiva a ser seguida, além de todos os parâmetros já colocados, né, na exposição da doutora Leila. É importante também que aquela lógica antiga de quando eu entrei, eu tomei posse como magistrado, fiquei 7 meses fazendo mutirão em varas, né? Eu acho que é uma lógica que está ultrapassada. Hoje você tem a possibilidade de alocação ou distribuição de servidores por trabalho remoto, sem necessidade de alocação física dos servidores, né, para atender a necessidades ou pontuais ou necessidades mais permanentes, em relação principalmente a subseções de difícil provimento, né, há essa possibilidade. E aí eu destaco o caso do Mato Grosso do Sul, que temos aí várias subseções de difícil provimento, em que eu acho que a situação é mais de mais difícil resolução, né? Você localizar servidores, né, nessas subseções de difícil provimento. E é importante também da resolução destacar que as varas que têm um IPS baixo, ou seja, uma produtividade baixa, elas não vão receber permanentemente uma força de trabalho adicional, porque isso, historicamente, sempre foi um problema, né? Sempre se penalizou, de uma certa forma, quem trabalhava mais para se colocar mutirão e se alocar maior força de trabalho em varas que tinham uma produtividade menor. Então, eu vejo com muita satisfação esse parâmetro, né, muito bem explicado pela exposição da doutora Leila, e acho que é um parâmetro válido. Como disse o Márcio, não é nada absoluto, mas é um bom ponto de partida. E eu queria destacar também, rapidamente, o fato de estarmos numa pandemia e que há novas formas de nova organização de trabalho que vieram para ficar. O teletrabalho é uma realidade que veio para ficar, certamente vai permanecer pós-pandemia, né? E aí também a gente aguarda, eu como representante da Associação dos Juízes, principalmente o CNJ regulamentar a questão para os magistrados também, que eu acho muito importante, né? E partindo dessas novas formas de trabalho, a gente tem também, e a associação participa ativamente dessa forma secretaria única, né, que hoje seriam as CPS, né, que nós temos uma experiência, ao que sabemos, bastante exitosa em Santos, e que é importante, o Eurico já falou, que há planos de aplicar, o próprio Márcio já falou em conversas que tivemos, mas a associação está atenta a isso, e eu reitero o meu pedido, aproveitando aqui a presença de todos, da doutora Marisa também,
de que essa experiência a tempo oportuno seja replicada. Acho muito importante você melhorar a produtividade através do esforço concentrado nessas tarefas repetitivas, né? Que isso pode ser feito por um número menor de servidores. Na verdade, essa é a lógica básica dessas secretarias únicas ou CPE. Né? Então, é basicamente isso que eu tinha a dizer, agradecendo mais uma vez a palavra à doutora Marisa. Obrigada, doutor Otávio. Tem uma mão levantada aqui, doutor Márcio. Só uma coisa que eu havia esquecido de dizer, doutora Marisa. Foi encaminhado um e-mail, acredito, se a minha memória não falha, ontem ou anteontem, a todos os servidores magistrados da seção judiciária, com os critérios que nós usamos para a lotação dos novos servidores que ingressaram agora em janeiro e os que ingressarão provavelmente em março. Então, a ideia da seção judiciária, esses critérios, obviamente, as pessoas podem discordar, podem não achar os melhores. Aliás, foi aberto a quem tiver, expressamente, a quem tiver sugestões de novos critérios que nos sejam trazidos, mas a ideia da transparência a todos acerca de como nós fizemos essas distribuições. Bem, pela programação que eu vejo aqui no folder, né, nós estaríamos terminando, não é isso? A doutora Leila tem que... Pois não, doutora Leila. Doutora Marisa, obrigada. É só para fazer uma contextualização de tudo que foi estudado dessa resolução, que, na verdade, é muito bom, né, saber dos dados, estudar os dados, e agora, como o doutor Eurico colocou, o doutor Márcio, o doutor Ricardo, o doutor Otávio, na verdade, a ideia é trabalhar esses dados, evoluir esses dados, para que a gente possa ter elementos para melhorar a terceira região. Eu só pontuo que a resolução, quando veio, depois daquela pesquisa do CNJ de 2016, ela encontrou, o CNJ, na verdade, encontrou situações muito, muito difíceis entre primeiro grau e segundo grau. Então, hoje nós falamos, nós fazemos parte desse comitê, a ideia do comitê é repartir esses critérios e abrir para que todos, né, sejam, para que exista transparência, mas o CNJ estava focando, né, com todo respeito, alguns tribunais que precisavam de uma ajuda aí na distribuição de valores, né, tribunal que o primeiro grau não podia fazer assim, conserto de uma porta porque não tinha nada de dinheiro, estava tudo concentrado no segundo grau. Tribunais estaduais, né? Servidores, ausência total de funções, ausência total de servidores distribuídos, gabinetes inchados com varas sem estrutura. Então, assim, para pontuarmos, né, a nossa terceira região tá bem, né? Eu vi perguntas, assim, só peço licença, doutora Marisa, só para passar rapidamente por alguma coisa que vi aqui, para não deixar os que assistiram sem respostas, né? A preocupação, a Maria Iris, que é nossa colega aí do comitê, né, Maria Iris, pelo sindicato, quais os tribunais estão aplicando? Todos têm que aplicar. Tanto que nós estamos lá naquele quadro e nós temos... Todos os tribunais têm que aplicar. Alguns estão sendo acompanhados de perto por conta de valores, por conta de servidores, por conta de problemas muito sérios. Não são problemas assim de ajuste, né? A preocupação que o doutor Márcio já colocou lá de Presidente Prudente, das lotações e como isso se faz, na verdade, assim, são números que vêm a nos ajudar. A equação veio quando nada existia. Eu lembro de outras administrações, assim, que não tínhamos nada. Mas sabe que nenhum parâmetro? Quanto põe na vara? Quanto tem que estar no tribunal? Quanto que tem que estar no primeiro grau? Quantos funcionários numa vara gabinete, numa vara comum, numa vara de lavagem? Não tinha parâmetro, mas nada. Então, hoje veio um parâmetro. Alguns colegas, eu estou aqui vendo, né, a preocupação do Melk, da Ana Karenina de Souza Macedo, preocupações válidas, né, que falam assim, mas esses critérios não abarcam
ali o cerne da situação, né? A gente está trabalhando dia e de noite, é verdade, a gente trabalha de madrugada também, é verdade, mas não pelo IPS, a gente não trabalha pelo IPS, a gente trabalha porque tem um jurisdicionado nos esperando. Aí resulta num IPS, esse IPS vai ser ajustado, né? O CNJ vai melhorar a equação? Vai, já mexeu, vai melhorar mais. Mas, assim, é só para pontuar, doutora Marisa, que assim, a ideia, né, do nosso trabalho é colaborar com o tribunal, trazer os dados. Quando nós identificamos os números, são números também que o próprio tribunal já havia identificado, que vão ser estudados, como o doutor Eurico colocou, né? Existem projetos que estão fazendo com que esses assuntos sejam tratados. Agora, entrar no cerne da resolução é um pouco difícil, porque a resolução veio do CNJ. A equação não reflete. O que é esse IPS? Se o IPS da vara é baixo, mas ela não está congestionada, bom, então não tem que ser alto, porque falta processo. É uma equação, é matemático. Assim, o IPS é baixo. Claro, não tem processo. Se a gente pegar uma vara de lavagem, o IPS é baixo, mas o número de processos é baixo. Vai ver o congestionamento? Não tem congestionamento. Então, assim, tem que analisar todos os dados para chegar numa conclusão. Aí é unidade por unidade, né? Os senhores diretores vão fazer aí todas essas análises para fazer cumprir a resolução, assim como a presidência. Mas é só agradecendo as perguntas, eu não sei se eu deixei alguma muito sem resposta, distribuição de servidores de forma compulsória. Esse aqui me pareceu importante, doutora Marisa, só essa aqui, porque distribuir servidores de forma compulsória. Não, por conta do teletrabalho, isso não... Quando veio a resolução em 2016, era um entrave, né? Porque você vai tirar servidor da onde, né? E por aonde? Falou assim, eu vou tanto tirar de São Paulo e colocar em Presidente Prudente, quanto tirar de Presidente Prudente e pôr em São Paulo. Quem trabalha em Presidente Prudente, quem trabalha em Ponta Porã, quer trabalhar em Ponta Porã, não quer sair de lá. Não quer vir para São Paulo. Assim como quem está em Campo Grande não quer ir para Coxim. Então, quer dizer, era um entrave total, porque não vai ser compulsório. Mas hoje, com o eletrônico, então eu queria tranquilizar todos, que com o trabalho eletrônico, a força de trabalho está à distância. Eu posso aqui de São Paulo, da minha vara, ajudar uma vara civil, ou outra que a administração determinar, ajudar lá no Mato Grosso do Sul. Está precisando lá em Corumbá? Não, manda os processos, a gente julga aqui em São Paulo, sem sair de casa, né? Então, os servidores podem fazer o mesmo. Daí, tranquilizar todos que não vai ser nada compulsório. Quer dizer, pelo amor de Deus, não estou falando pela alta administração do tribunal, eu estou só lembrando que o eletrônico traz a opção, né, para que todos possam ficar tranquilos. E o concurso de remoção, que a Maria sempre me fala, sim, o concurso de remoção aí está fora. Eu não sei. Nós temos que pensar, né, o que fazer e depois o comitê pode pensar, mas concurso de remoção de servidores é o melhor, mas tem a resolução. Como é que isso vai fazer? A alta cúpula em Brasília e o tribunal vão saber. Obrigada, doutora Marisa. Toda essa angústia, né, que a gente percebe aqui nos questionamentos, ela é justa, porque a gente está trabalhando de uma forma diferente, numa realidade diferente, na qual nós somos jogados de um dia para o outro, né? Viraram a chave e o mundo era outro, e a gente está se adequando. Essa questão de trabalhar dia e noite é verdade, porque a gente não foi orientado como dividir o nosso tempo, né, para trabalhar à distância, para não misturar a minha hora de almoço com o computador que eu estou mexendo, com o meu sanduíche aqui, né, eu ter um minuto para trabalhar, saber que às 19 horas eu devo desligar tudo e ficar no meu sossego. Na verdade, está tudo misturado. Eu acho que isso é uma fase que vai ter que passar e vai ter que ser pensada. Eu acho que isso não tem... Pode até voltar um pouco, mas nunca mais vai ser como antes. A gente, na verdade, está diante de uma nova realidade. Com relação ao servidor ser removido, né, essa aflição que eu percebi aí, nós temos já servidores que trabalham à distância. Por exemplo, a diretoria do foro, o doutor Márcio me diga se eu estou enganada, tem uma servidora, Adriana Donders, que trabalha na Itália, ela está na Itália.
Eu Não lembro é. disso, não é? Não é a Porque única servidora nossa no exterior, temos mais. É, Mato Grosso do Sul também, nós temos também. Exato. A Adriana Donders era funcionária da 7ª Vara Civil, né, quando eu estava lá, depois ela casou com um holandês e foi morar na Itália, e ela está lá, ela trabalha remotamente. Nós temos servidor de Itapeva, por exemplo, que mora no Paraná e faz o seu trabalho bem feito de lá. O que a gente tem que ver, na verdade, é que a nossa mentalidade, a nossa do juiz, a nossa dos servidores, né, ela tem que mudar, os tempos são outros. Vocês querem ver uma coisa que aconteceu recentemente, a última correição que nós fizemos presencial, que foi no Fórum Criminal, eu vi uma situação que me deixou chocada, como as pessoas ainda tentam fazer as coisas da forma antiga. Numa determinada vara, que tem o quadro de servidores completo, tem um índice de produtividade péssimo, um dos mais baixos da 3ª região, mas o seu quadro está completo. O que está acontecendo? Aí a gente senta com o juiz, com o diretor de secretaria e vejam essa situação. Ele tem 2 servidores que estão fazendo trabalho remoto. Olha, vejam bem que coisa é essa. Se isso tem o menor cabimento. 2 estão fazendo, todo mundo está fazendo trabalho remoto, mas ele tem 2 que são do grupo de risco, então, que não comparecem ao fórum naqueles 40%, naquele rodízio, eles não vão. Só que são 2 bem mais antigos, que já têm tempo para se aposentar e que se negam a aprender a trabalhar no eletrônico. Eles se negam. Eu não sei mexer em computador, eu não sei. Bom, mas... Então, eles não estão trabalhando, a verdade é essa, certo? Não estão em férias, não têm licença médica, eles estão em casa lá. E aí, o que faz o diretor de secretaria? Porque ele está sendo cobrado, porque a situação é muito ruim. Ele faz o trabalho dele, e aí ele fica no fórum fazendo, até tarde da noite, madrugada, o trabalho que seria daqueles 2 que estão, certo? Numa boa, porque são do grupo de risco, ninguém está numa boa porque é do grupo de risco, mas estão na verdade, fazendo as coisas da forma errada. O juíza está vendo isso acontecer e está aceitando isso, ou seja, é um problema grave de gestão do pessoal que tem lá. Como que eu tenho o quadro completo, tem um dos piores índices de produtividade? Porque tem alguma coisa errada no meio do caminho, que não são os processos, são as pessoas. Então, a gente tem que olhar, sei lá, para o nosso mundo de hoje e atentar que, olha, o mundo mudou, e mudou e não vai mudar para voltar a ser o que era. O processo é eletrônico, eu sou servidor do Poder Judiciário, eu tenho que saber lidar com esse processo eletrônico. Não adianta eu resistir, ele está aí, ele não vai voltar para trás. Tanto que nós já estamos indo lá, digitalizando tudo, daqui a pouco não temos mais nenhum processo físico para movimentar. A gente tem que aprender a lidar com esse horário de trabalho, que parece que a gente perdeu um pouco o controle disso, né? Eu falo até por mim, falo isso por mim, que tenho trabalhado sábado, domingo, feriado, tem dia que eu nem sei que dia é, na verdade, assim, eu levanto e começo, hoje é domingo, mas não sei, a gente não está preparado emocionalmente também para isso, né? Então, eu sei que os servidores estão sofrendo, eu estou vendo isso. Tem pessoas que estão esgotadas. Estão esgotadas por quê? Porque elas não foram treinadas para trabalhar dessa forma, né? A gente precisaria ter, eu acho que a administração vai ter que pensar em breve, né? A gente ter um suporte para nos ajudar a lidar com essa forma de viver, né? Diferente. Que está tudo misturado, o nosso trabalho com a nossa casa, não é isso? Virou tudo um bolo só. Não é? Então, você está aqui, agora eu vou levantar que vou fazer o almoço, mas aí toca o telefone e você continua falando
sobre o trabalho, ou chegou um e-mail urgente, você para com aquilo lá e vai fazer, está tudo misturado. Então, a gente tem que ter sei lá, um treinamento, né, para saber que hoje é sábado, domingo, não é dia, não estou no plantão, não é dia de eu trabalhar. Então, eu estou vendo isso acontecer, e até pelo tipo de e-mail que a corregedoria recebe, todos os dias a gente percebe que muitos juízes e servidores estão bastante alterados por conta desse momento que a gente está vivendo, né? Mas, olha, eu continuo achando, se a gente não souber usar os meios eletrônicos, nós podemos colocar, triplicar, quadriplicar o número de servidores nas varas, mas isso não vai resolver. Vamos lidar com o que a gente tem de forma racional, sem prejudicar direitos de ninguém, evidentemente, né? Mas lembrar que, em algumas coisas, os juízes e os servidores têm que ter assim, uma disposição para aprender. O mundo mudou e não vai mais ser como antigamente, que a gente numerava a folha de processo, batia o carimbo de conclusão, não é mais assim, não será mais assim. Então, vamos lá, gente, vamos aprender, não tem jeito, não. Quem levantou a mão aqui? Eu levantei, doutora Marisa. Ah, Tomás, pensei que o Ricardo Damasceno tinha levantado também. Pode ser, eu não sei. Mas é rápido, é só para lhe dar uma notícia boa, espero. Há na intranet uma série de vídeos feitos pelo setor de psicologia da seção judiciária, tentando ajudar os servidores e magistrados a entender a realidade do teletrabalho e a se organizar com base nisso. E, além disso, o setor de saúde das 3 unidades, né, do Tribunal, da Seção de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, estão elaborando um projeto de saúde mental que tem como um dos focos dar o suporte psicológico necessário às pessoas para atuar em teletrabalho. E a escola também tem se esforçado para fazer uma programação de gestão de tempo e de coisa para tentar trazer um pouco de mais facilidade para as pessoas lidarem com essa situação. Era só essa notícia. O doutor Ricardo Damasceno? Não, doutora Marisa, o Márcio falou que eu ia falar. Que os setores de saúde estão fazendo esse estudo e tudo. Inclusive, já foi feito agora recentemente um levantamento, uma pesquisa institucional com servidores, magistrados, como está a situação de teletrabalho, etc. O que se mostrou, grande parte, assim, mais de 80% nas respostas, é que há um contentamento com essa forma de trabalho. Isso aí é fato, tá? Era isso. Até porque a gente se livra do estresse de ir e vir, né, nesse trânsito, que pelo menos aqui em São Paulo a gente pega. Então, para mim, por exemplo, ir menos ao tribunal é melhor, né? Tem uma produtividade maior. Mas, por outro lado, fica tudo meio misturado, né? A vida doméstica com o trabalho, no sábado, domingo, virou tudo no mesmo dia, né? O feitiço do tempo, né? São todos iguais, trabalhando. Bem, mas ninguém tem umas mensagens aqui no chat. Tem essa preocupação aí, doutora Marisa, dos servidores que eu tenho visto aí nas perguntas, se vai ter redistribuição obrigatória e tudo. Acho que o doutor Eurico participou, a gente participou das resoluções e tudo, né? Poderia, mas não se pensa nessa situação, né? Acho que o medo é ser tirado de um local para outro, né? Você vai ter que mudar de uma cidade, de uma subseção para outra, e às vezes não é isso, na verdade, está se considerando o trabalho remoto, não é, doutor Eurico? Não, exatamente, né? Essas são o que a gente está dizendo aqui, a partir de agora, a partir desse diagnóstico é que vai ser feito, mas tem muitos fatores que influenciam isso, né? E o trabalho à distância agora ele pode ser feito de qualquer lugar. Então, essas unificações que o Márcio se referiu, da unidade de cálculos, tudo isso, as pessoas vão continuar trabalhando nos seus locais e para outros locais, assim, sem que haja necessidade de deslocamento
e de redistribuição compulsória. Mas eu acho que não é essa a ideia. A ideia é aprimorar os serviços e sempre respeitar os servidores. Não? O que a gente diz, esse tempero que a gente se referiu é exatamente isso, né? Não olhar a resolução somente pelos números, que indicaria que houvesse redistribuição compulsória de servidores, mas que se adequem aos processos de trabalho para que a atividade jurisdicional seja célere e efetiva, e com respeito aos servidores e a comodidade das suas residências, das suas lotações, né? Eu acho que quem fica pior nessa história do teletrabalho, né, para organizar a sua vida, na verdade é o magistrado, porque ele pode fazer o teletrabalho, mas ele não pode morar fora da subseção, porque a LOMAN ainda está em vigor. Então, eu não posso, né, olha, eu não posso morar em Curitiba e ser corregedora aqui, né, ou ter jurisdição aqui, eu tenho que morar aqui na subseção. Então, para os juízes, isso tem uma outra configuração, mas me parece que não há nada que impeça o servidor de continuar sendo tá lotado em São Paulo, na 10ª Vara Civil de São Paulo, e morar em Santos, ou morar em Campo Grande, morar em outro lugar, ele pode trabalhar assim, né? É que é muito assustador a gente ver a nossa vida mudando desse jeito, né? Porque ela está mudando não é porque nós escolhemos, é porque ela foi a natureza aí se manifestando de uma maneira, sei lá, avisando, daqui para frente puxa o freio de mão aí que vai ser diferente. Então, eu acho que é isso mesmo. Mais alguma coisa, gente? Servidores, fiquem calmos, que eu não creio que ninguém vai tomar nenhuma, administração também pensa, não vai tomar nenhuma decisão com vistas a prejudicar ninguém. Então, por favor, isso não é isso que a administração faz. E tudo que está fazendo é com base em estudos sérios. E vejam quem é que veio expor o estudo. A doutora Leila. A doutora Leila é alguém que merece o nosso respeito, fez por merecer o nosso respeito durante toda a sua magistratura e pelo tempo que ela também trabalhou no tribunal, ela assessorou vários presidentes do tribunal, ela conhece bem tudo isso, né? E agora, com o doutor Eurico e os demais integrantes do comitê estão fazendo um trabalho bem interessante e muito sério. Então, vamos dar esse crédito de confiança para eles, porque eles merecem e precisam, né, de todos nós. Então, vamos lá, gente, vamos aprender o trabalho remoto não resolve tudo, tem juiz que exige que o servidor compareça ao local de trabalho. Maria Iris, aí há outras questões que a gente deve analisar e a gente não vai esgotar o debate nessa questão dos números aqui, ok? Então, gente, vão almoçar, parem para almoçar, certo? Saiam da frente desse computador, parem para almoçar, Marisa Acúcio aqui aparecendo. E aí a gente retoma o nosso trabalho, mas tem-se um tempo de se alimentar, pelo menos, com descanso. Um grande abraço para todos vocês. Parabéns para a Leila, que fez A Leila é minha amiga, irmã, de tantos anos que eu posso falar parabéns para a Leila. Não para a doutora Leila. Eurico também, para todos vocês que estão trabalhando nesse estudo, isso é extremamente valioso para todos nós. E para todo mundo, uma boa tarde, gente. Bom trabalho. Descanse. Tchau. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, gente. Bom final de semana também. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.